Ô Douglas, você não tem noção, Douglas. Tenho. Pega o culto, hoje é dia 22, segunda-feira. Pega o culto de ontem, dia 21. Você vai ver o ancião falando que para expulsar o diabo você precisa dar sorriso. O quê? O ancião falou no culto de ontem online. Ele falou, Irmandade, vamos dar um sorriso para as pessoas, por quê? Porque no teu sorriso, o diabo ele foge do teu caminho. Ah, tá. A gente ouve essa expressão, só que num culto evangélico, num culto cristão, Normal. a gente tem que pegar a Bíblia e tem que falar, olha, Jesus expulsou o demônio, e está escrito que quando expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus, enfim, tem vários trechos onde fala que Jesus é o nome que tem que ser falado para expulsar essa possessão de demônios. E não se conversa com o maligno, não se conversa com uma pessoa possessa. Eu sempre aprendi isso. Só que no culto de ontem, o ancião, num culto aonde ele abriu em nome de Jesus, ele pegou a Bíblia como referência, ele falou que é o sorriso que expulsa os demônios. Naquela igreja, então, o pessoal devia ter entrado na gargalhada, né? Que quem deu gargalhada foi o maligno. Me desculpe, então tem alguma coisa errada, porque naquela possessão diabólica da semana passada lá, quem só riu na igreja foi o maligno. Você não viu os gritos de risada? Claro. Ô Douglas, nós vivemos a CCB, certo? Eu vivi a CCB, eu peguei a CCB, orava tanto com os mais novos, principalmente com os mais antigos. Eu orava mais com os mais antigos, Sim. certo? E os mais antigos, eles me ensinaram o seguinte, que o servo de Deus, ele não pode andar com chocarrice, ele não pode contar piada, ele tem que ser um homem sério. Você se lembra dessa época? Tem que ser um homem sisudo, tem que ser um homem sério, tem que ser um homem que... eles chamam de gravidade, tem que ter peso. Eles falavam isso, Brio. Tem que ter peso, irmão. Brio. Exatamente. Então, eu peguei essa época onde os mais antigos, eles me ensinaram que eu não deveria nem contar uma piada, ser um homem sisudo e tal. Enfim, agora você vê o ancião no púlpito falando, você tem que dar um sorriso pro diabo correr do teu caminho. Vamos rir. Vamos rir que o capeta tá no nosso meio, a gente tem que dar risada. Vamos rir. A CCB tá mudando, né, Douglas? Tá mudando. Agora ele sorri pro capeta. Que esquisito. Gente, as pessoas vêm falar assim lá na minha plataforma, lá que eu tô lá no negócio lá, que eu não sei nem para que eu montei aquela desgraça daquele negócio lá, que eu já tô quase desistindo daquilo. Mas assim, vão lá e... porque vocês são revoltados. Porque vocês queriam ministério. Eu lá queria ministério merda nenhuma, eu já sabia quem eu era na minha vida. Pregaram na minha cabeça me oferecendo ministério, mas eu nunca quis ministério. Eu nunca quis ministério. Porque vocês saíram revoltados, então deixa a congregação em paz. Peraí, não é nós que estamos roubando a paz da congregação. O próprio diabo está entrando lá e roubando a paz de vocês e vocês não reclamam com ele? Não reclama com ele? Eu falei, aquela possessão demoníaca, ela foi assim, permitida de ir ao vivo e a cores, porque dali por diante pode começar a perceber, vai começar a acontecer coisa e mais coisa atrás de coisa. Já tem aí gente se candidatando à política, subindo nos púlpitos, para falar que eu gosto desse bairro. Não, eu não gosto desse bairro, eu gosto do voto dessa igreja aqui, vocês votam em mim, viu? Porque, assim, a igreja vai ter algum favor. Você acha que não vai ter? Douglas, a mulher que se levantou no púlpito ali daquela igreja, você viu o vídeo que eu fiz falando do currículo dela? Do histórico de vida? Não, o currículo. Porque eu pesquisei o currículo dela e eu fiz uma live e eu mostrei o currículo dela. Entendeu? É um hiper de um currículo. Aí eu mostrei o partido político que ela está a favor, que é o partido do Bolsonaro. A endemoniada? Não, a mulher que subiu no púlpito. Sim, ela é, mas tá lá. Tá lá, cara. Certo? E outro detalhe, aí ela falou no púlpito da congregação, ela falou que ela mora lá há 30 anos, né? Aí tem eu fico sobrenome pensando... alemão, inclusive.
Inclusive, ela falou, eu moro há 30 anos, eu amo esse bairro. Só que ela nunca tinha entrado na congregação cristã no Brasil. Deus nunca revelou para ela a congregação. Ela nunca sentiu desejo no coração. Nunca ninguém foi até ela inspirado por Deus para poder chamar ela, para poder buscar a palavra na congregação. E ela foi representar o rapaz que não foi lá, o prefeito. Isso. Mas depois o prefeito foi. Foi? Ah, então, ó. Aí ela foi para representar, só que ela é uma trabalhadora assídua da Igreja Católica. O cabelo dela estava pintado, cortado. Ela estava com maquiagem, estava com unhas pintadas. Pulseira que dava quase aqui no pescoço. Aí eu fico me perguntando o seguinte: as mulheres da congregação que limpam a igreja, que deixam a igreja brilhando, que limpam a baba do ancião aqui, ó, na capa da Bíblia, essas mulheres, elas não são reverenciadas a ponto de se colocar ela no ministério, no púlpito, principalmente no dia que é feito, que elas são colocadas para o cargo ministerial. Porque se você apresenta um irmão, um ancião, um cooperador e coloca ele para falar no púlpito da igreja, você deveria também colocar uma irmã para falar no púlpito da igreja, mas não é colocado. Gente, assim, eu não sei o que eles pensam que aquele púlpito é assim. Eu vou falar uma coisa com todo respeito à Igreja Católica, porque eu entendo por que os católicos fazem isso, né? Mas, por exemplo, nas igrejas católicas, por exemplo, você vai ver em Roma, em outras igrejas muito antigas, é enterradas relíquias do santo, a relíquia de algum santo naquela igreja, né? E para que ela possa ser erigida, né? Então é concedida alguma relíquia de algum santo e aí constrói-se em cima, né? Os protestantes, quando começou a Reforma Protestante, o que eles faziam? A pedra fundamental era a Bíblia, eles colocavam a Bíblia e construíam a igreja em cima. Diz que na congregação parece que faz isso também, eu não acredito, mas enfim, eu nunca vi. E o que acontece? O pessoal acha que naquele púlpito deve ter alguma relíquia de algum ancião enterrado lá, porque assim, tem gente que se prende ali, que é uma barbaridade. É uma barbaridade, tia, porque assim, se ficam ali, você vê o do cadeirão lá. Tá ali no cadeirão, quase não anda, tá ali. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui nem Deus me tira. E nem Deus tira mesmo, sabe por quê? Porque Deus não está interessado nessas pessoas. Porque assim, eu acho que enterraram o osso do Francescon em algum lugar ali, o osso do Miguel Espina, do Finotti, nos púlpitos dessa igreja, porque esse povo está tudo enlouquecido porque quer púlpito. E assim, esses dias eu tava. Bom, apareceu aí para mim, eu fui dar uma olhada, o vídeo era de 25 minutos, eu consegui assistir 4 minutos quase vomitando, mas tudo bem. É um aí que tem aí. Vendia antigamente até camiseta no canal dele, vendia Bíblia, vendia. Sei lá, enfim. Ele é contra a congregação, mas ele diz que ele não sai da congregação. E agora ele está dando teologia para as pessoas em alguns cursos por aí que está tendo. Ele vai lá discursar. Eu olhei e falei assim, mas não é possível. É o mesmo que foi processado pela CCB? Deve ter sido, porque assim, e se foi processado, esse merece. Esse merece. Porque a barbaridade que fala, pelo amor, ó, tinha que ser interditado, ó. Eu já vi irmã querer que o marido construa a casa em formato de barco lá em Belo Horizonte, porque ela se achava uma sereia. Nós entramos nessas casas, tinha isso. Ela se sentia uma sereia, então ela queria a casa no formato de barco e o marido teve que fazer no formato de barco. Você é doido? Irmã da CCB? Sim. Nós ficamos hospedados lá porque a gente estava indo para o norte de Minas e teve um problema com o caminhão. Aí esses irmãos hospedaram. Eu sou muito grato por eles terem hospedado a gente, dado alimentação, banho. A questão não é essa. A questão é que a irmã ela era totalmente fora da casinha, porque ela falava que ela era uma ser.
Eu imaginei que quando ela ia tomar banho, ela tinha um rabo de peixe de borracha e colocava nas pernas para ficar se batendo na água lá. Porque eu falei, já que quer ser sereia, por que já não faz uma piscina na casa e vai nadando, né? Porque assim. Eu vi isso com mais 6 pessoas, então eu não estou mentindo, eu não estou aumentando. O povo da CCB toma remédio dentro da CCB e depois que sai, toma também. O lugar para ter gente que tem umas fantasias na cabeça que é só Deus. É umas fantasias. Não, ô Douglas, você tá falando de fantasia? Eu tô pensando aqui, né? O que deu na cabeça do ancião Cláudio Marçola de ter subido na frente do povo e tá falando do buraco dos outros? Não é uma fantasia? As fantasias que o cara tem em cima do púlpito, Gente, né, cara? eu falei aquele dia, já comentei, nem vou comentar muito sobre isso, mas assim, olha, é que eu creio como fala, no sono da alma. Eu, Douglas, eu creio no sono da alma. Então eu sei que os mortos estão inconscientes. Essa é a minha concepção e respeito quem não pensa igual a mim. Mas se realmente quem está morto tem a condição de ver e de ouvir o que quem está no corpo de carne aqui está falando, eu acho que uma hora dessa o João Finotti e Miguel Espina devem estar enfiando os 2 dedos lá dentro e rasgando, né? Porque o que foi aquilo? E por que ninguém vai e cobra dos anciãos na sua própria comum? Olha, eu vim aqui cobrar, você vai ter que ir na reunião quando você for cobrar, porque está sendo muita besteira falada. Então, Michael, para o povo da congregação não resta pregar evangelho. Não tem que se pregar nada para o povo da congregação. Eles já escolheram o que eles querem. Sim. Eles já escolheram. O tempo que era dado já se encerrou. Encerrou. Em 2000, eu acho que já se encerrou. O Espírito se retirou em 2000. Eu estou da Levi. Eu estive na CCB há 25 anos, sei que a congregação cristã não tem evangélicos, é uma seita. Obrigado, João Airon. Eu estou da Levi. Na live, desculpa. Na live. Levi. Eu abençoe irmão Douglas e Michel. Amém, Vanessa. Deus abençoe Amém. Você também. E assim, Deus abençoe a todos, até aqueles que não gostam de mim, que Deus abençoe muito e dê para você tudo aquilo que você está desejando para mim nesse momento. Em dobro. Porque o ancião que falou que eu estava em pecado e eu não estava, ele já estava em pecado, já tinha um filho 11 anos fora do casamento. Aqui, a fofoqueira que um dia eu fui congregar, não esse ano, foi... eu fui congregar numa similar à congregação que está no Brasil, mas tem acho que uns 2 anos. Não vou falar o nome, mas foi um ancião que saiu também, fundou. E eu botei terno, tudo tal, disse que estava usando Inário 4, eu levei meu Inário, minha Bíblia e tal. A nojenta, endemoniada, porque também é endemoniada aqui, me viu passar no portão, de tarde, estava de terno e gravata, e acho que não me via mais de terno e gravata. Onde vai tão bem arrumado assim? Eu falei assim, eu arrumei um serviço de... Deixa eu ver aqui, Madalena. O nome já começa ruim. Não precisa procurar muito para ver fantasias. É só assistir esse vídeo. Eita, que fala qualquer coisa para chamar a atenção. Esse vídeo o quê? No caso, essa live? Essa live. É o povo da CCB, pô. O povo da CCB. Então, Madalena, eu te aconselho você ouvir Martinho da Vila. Que ele tem uma música Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Vai lá escutar Martinho da Vila, porque eu não sei o que você está fazendo aqui. Se você não está gostando, vai escutar Martinho da Vila. Ele canta a música com o teu nome. Vai lá no sepulcro de Jesus para ver a cova aberta sem corpo nenhum. Vai lá falar com o ancião. Fala assim, olha, estão falando lá de vocês. Vai lá, bate na casa do ancião agora para você bater um papo, já que você se sente sozinha, tá na live. É porque você deve se sentir muito sozinha, muito depressiva, muito, né?
Eu te aconselho ainda Martinho da Vila, porque é um samba raiz mesmo e fala, Madalena, você é meu bem-querer. Eu vou falar para todo mundo, que eu quero é você. O Martinho falando, eu não quero você. Né? Assim, então, assim, vai lá. Não sei o que você tá. Quando eu não gosto de uma coisa, por exemplo, eu não gosto da congregação cristã no Brasil mais. E não gosto do povo da congregação. Eu não vou em live de gente da congregação nem para opinar sim, nem para opinar não. Não entro, não me dou o luxo de entrar nesses canal para falar eu sou um ex-CCB. Eu não dou o luxo, eu não dou palco. Mas esses daí, cair na real não, meu amor. Se eu cair, eu não levanto. Eu já estou na real. Eu vivo na realidade. Vocês que vivem no mundinho de fantasia, no mundinho da Alice, né? Mundinho da Alice. Vai colocar o seu véu e escutar Martinho da Vila, que eu acho que Deus vai fazer uma grande obra com você. E assim. Sabe o que eu acho interessante, Douglas? É porque eu convido essas pessoas que vêm no chat da Congregação Cristã no Brasil, eu convido elas para entrar aqui ao vivo, para vir conversar e dialogar com a gente, certo? Só que elas não querem. Elas acham por bem ficar atacando do chat. Mas o que eu acho interessante é que o ancião lá da igreja delas, nesse exato momento, ele está contando o dinheiro desse povo. Esse exato momento, ele está lá dando risada desse povo, e esse povo está aqui defendendo os anciãos. Então, eu não terminei de contar, eu estava passando de terno, irmã. Aí. Ela nunca falou comigo. Eles não eram de falar com ninguém. Aquela família da congregação, que sempre tem aquela família que é um pouco mais amorosa, tem aquela família que eles são assim, né? Mona Lisa no quadro, né? Sim. Não fala com ninguém. E eu também tô cagando, porque assim, ninguém pagou minhas contas, então assim. Aí eu passei. Tá bonito, hein? Tá indo onde assim tão elegante? Você acha que ela não desconfiava onde eu tava indo? Eu falei para ela, eu arrumei um bico de porteiro num puteiro. Então eu vou passar a noite inteira na porta do puteiro, então tem que ir de terno para parecer segurança. Esse Douglas Falei. Eu não sei como que ela ficou, porque eu nem olhei para trás. Eu sei que depois daquele dia, mesmo se ela me visse de terno ou de cueca, ela não falava mais nada. Te dando palco, Madalena. Ai. Aí, outro CCBano aí, ó, CCBano. Perturbado. O que você está ganhando com isso? Quer ganhar grana? Não, eu tenho as minhas coisas, honestamente, eu não tenho cartão corporativo, pode ficar tranquilo, tá bom? Não estou fazendo live para ter cartão corporativo garantido e nem regalias nas costas dos outros quando eu viajo, tá? Boa noite, Júnior. Esse povo da CCB é terrível, cara. Eles não entram aqui para poder, tipo, ter uma estruturação de comentário. Eles não têm estruturação de comentário. Eles querem atacar o ad homines, eles não querem falar das coisas. Eu vi uma live ontem, peguei uma live ontem, um pessoal da CCB participando com uns críticos, e eu vi o nível de intelectualidade do cara para responder. Enquanto o crítico estava falando sobre problemas que ocorrem dentro da CCB, de profecias falsas, enganosas. Eu acho que eu fiquei sabendo disso. Pessoas que sofreram com julgamento de anciães da congregação que está no Brasil, que julgaram pessoas, tiraram liberdade das pessoas e as pessoas tiraram sua própria vida por causa das heresias ensinadas pelos anciães. Enquanto o crítico estava falando sobre isso, o outro, que era da congregação, respondia falando: porque na CCB Deus fez um milagre comigo, o anjo apareceu, porque curou eu de tal situação. Aí o crítico falava assim: peraí, mas eu não estou falando disso, eu estou falando sobre Bíblia, eu estou falando sobre doutrina, eu estou falando sobre situações que aconteceram na congregação, sobre crimes. Aí o cara falava: não, porque Deus fez um milagre comigo. Gente, cara, eu vou falar uma coisa pra você. É como se o cara da CCB ele não tivesse mais cérebro, se fosse de um Walking Dead, sabe? Aquele cara que tivesse... É um zumbi. Exatamente, a melhor definição.
É um Ou zumbi. senão que alguém formatou a cabeça deles e colocou lá um chip só para falar isso. Eu recebi milagre. A palavra cumpriu na minha vida. Eu vi uma obra. O anjo entrou na minha casa. Pim, 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 pim. Sabe? Douglas, sem mentira nenhuma, eu tô com 4 testemunhos aqui. Eu tenho centenas, mas eu separei 4 esses dias. E eu coloquei para um irmão da congregação, não sei se você chegou a ver essa live. O irmão da congregação que entrou aqui, ele falou que ele tem um dom de curar cachorro. Deus deu um dom para ele de curar cachorro. Ele é veterinário? Não, Deus deu um dom para ele de orar pelos cachorros e os cachorros se curarem. E até pelo menos os cachorros merecem, né? Porque eles dão amor pra gente que não é fingido. Se for para curar crente da congregação, ora para Deus matar. Aí eu coloquei um testemunho para ele de um cooperador que foi fazer uma oração por um cavalo. Ele contou no púlpito isso. Eu oro pelos meus cachorros. Não, vai vendo. O cooperador foi orar pelo cavalo. Aí diz que o menino, quando o cavalo ficou com raiva, que foi para cima do menino, o menino se levantou e falou: a paz de Deus. A paz de Deus. E disse que o diabo foi embora na hora do cavalo. Entendeu? Aí, o outro testemunho que eu coloquei para esse irmão foi que ele fez uma. Você sabe que existe um tópico de ensinamento que fala que o povo da CCB não pode fazer aqueles negócios de rifa, esses negócios de jogo de azar, certo? Eu tenho um tópico de ensinamento, eles falam que foi o Espírito Santo que revelou, mas... A pirâmide e o Bitcoins entra aí no meio? E o povo da CCB estava metido no meio. E aí... Foram eles que começaram, porque eu conversei com uma pessoa semana passada que disse que quem convidou ele para entrar, que ele perdeu muito dinheiro, foi um irmão da congregação, e ele não é crente. Foi, pô. E eles usavam até. Tinha um povo no Paraná que usava até o púlpito para poder pegar angariar mais pessoas. Aí o que aconteceu, Douglas? Aí eu coloquei lá o testemunho do outro rapaz que Deus deu o dom para ele de orar pelo cavalo e o cavalo curar. O outro que fez uma fezinha, né? Ele fez lá um jogo de azar. Aí ele foi na igreja buscar a palavra e Deus falou com ele Deus falou com ele que ia fazer uma obra por intermédio daquela fezinha lá. E aí o que aconteceu? Em 15 dias saiu o prêmio dele, saiu 2 prêmios, um de 5 mil, outro de 3 mil reais. Ele glorificou a Deus na testemunhança. E deu coleta. E o ancião do Parque Sevilha, que é o mesmo cara lá da Água Rasa, lá, o toscano, ele glorificou, falou em línguas e tudo. Só que o tópico de ensinamento que foi falado lá na década de 80 e 70, que não podia. Não. Tanto que quando começou as casas lotéricas a aceitar pagamento de conta de luz, de água, gente, vocês não reparem minha parede porque está em reforma aqui, tá? Já foi passado o negócio, agora vai passar o impermeável. Deu uma filtração por causa da caixa d'água, até hoje não entendo. Quando começou a pagar a conta de água, de luz e telefone na lotérica, que antigamente só recebia em banco, né? E aí a casa lotérica começou a receber. Olha, até você explicar para os irmãos quando te via você na fila da casa lotérica, você estava ali com a conta de água e de luz para pagar, porque assim, muita gente não sabia ainda que podia pagar, e via você, achava que você estava lá fazendo fezinha, jogando lá, sei lá, na loteria, no bicho, não sei. Assim, é uma coisa assim que é uma coisa que... Mas o que é, meu Deus do céu? Isso, pelo amor de Deus. Engano seu o quê, minha filha? Não, é que o povo da congregação, eles têm uma tática. Uma das táticas deles é entrar numa live de crítico. Aí eles criticam as pessoas ali, eles não sabem refutar com informação, com conteúdo. Só que aí quando você vai questionar, eles falam: não, sobe na live aí pra gente conversar, eles falam exatamente o que ela tá falando aqui. Não, eu não sou da CCB. É uma tática deles. Não, eu não sou. Às vezes até passou por lá algumas 2 vezes que alguém convidou e achou bonitinho porque não conviveu, porque uma coisa é você passar por lá e outra coisa é você ter ficado lá.
passar por lá é uma maravilha, gente. Eu não vou dizer que é uma coisa ruim. Eu não vou dizer. Você assistir um culto daquele da congregação com todos aqueles instrumentos, aquela ordem, aquela descer, você vai falar para mim que aquilo ali é ruim? Até hoje eu falo que não. Mas para você ir uma vez, aí você vai daqui um mês, você vai outra vez. Ah, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Tal. Depois que você entrou no tanque de batismo, que você vai viver sua vida, a sua vida, ao invés de ter uma programação de ir para o céu, sua vida se torna um inferno. É o inferno na torre que se torna a vida da pessoa. Porque se você precisar deles, não vai ter. Que nem a outra. Eu falei mesmo e eu não vou voltar atrás. Ah, saiu de uma seita para outra. Os adventistas, eles podem ser o que forem, mas uma coisa eu digo. Se você bater na igreja adventista, você pode ser da congregação. A cesta básica é dada para quem é da congregação e para quem é adventista. Não tem. Tanto que a ADRA, que pertence à igreja adventista, 90% de quem recebe as contribuições da igreja adventista são pessoas que não são adventistas. A Elza. Deus que abençoe. Amém. Você também. Eu lembro de você. Eu lembro. Ai, que bom. Tem muita gente aí que eu não via já fazia um tempinho. Deve ser o mesmo perfil, né? Da Madalena lá. Olha lá. Evil não Queen. Evil mas... Queen. Você sabe o que é Evil, né? Rei do inferno. Então, se você não é da CCB, meu querido, e você é o rei do inferno, por mais que a gente esteja falando da congregação, a gente está falando de coisas cristãs aqui, eu não sei, assim, você precisa de uma cruz, de uma água benta, de um terço, de alguma coisa assim que te faça te expulsar da live? O que eu acho engraçado também é que esse povo, eles dizem que eles acreditam num Deus que ensina para eles a serem honestos, verdadeiros, pacíficos, amorosos. Só que, primeira coisa, eu acho que o Douglas caiu aqui, eu vou entregar o convite de novo para ele. Primeira coisa, eles não entram com um perfil verdadeiro aqui, entendeu? Eles sempre colocam um perfil falso. Vou mandar novamente o link aqui, aí o Douglas vai entrar pelo link. Eles entram com um perfil falso, certo? E aí eles querem colocar esse tipo de comentário aqui, né? A irmã colocou aqui, a Minéia colocou: boa noite, estou amando assistir vocês. Fui CCB 25 anos. Douglas, vou colocar você de novo aqui, ó. Olha a Minéia aqui, ó. Foi falar do rei do inferno e eu caí. A Minéia aqui, ó. Boa noite, estou amando assistir vocês. Fui CCB 25 anos, agora me libertei dessa seita faz 3 anos. Sou de Vacaria, Rio Grande do Sul. Grande abraço, povo aí de Vacaria, Rio Grande do Sul. Pessoal do Rio Grande. Pode falar, Douglas. Pode falar, não pode falar. A Minéia, né? Ô, guria, tu podia... Esses dias eu estava vendo para me mudar justamente para Vacaria, que é a divisa com o Uruguai. Tu podia ver uma casa aí para mim, não é, guria? Ó, me chama depois que a gente conversa, porque é verdade, eu quero ir embora de São Paulo. Aqui tá complicado, né, Douglas? Mas para lá também tá, mas assim, não é tanta asneira. No Paraná tem muita asneira, viu, agora? Agora tem. Mas em vista de São Paulo... Não. Desculpem. Pode estar lá em Curitiba, se você pegasse... Mas eu fiquei sabendo pelo meu primo que o que manda não é Curitiba Portão, é Apucarana. É Apucarana que é as reuniões, é Apucarana que tá os anciões mais velhos, é de lá que sai a ordem, não é do Portão.